Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos aí abrir mais um módulo, né? Eu tô meio só abrindo os módulos, não tô fechando ainda, né? Mas a gente vai fechando aos poucos, tá? E esse aqui é focado mais nos concursos aí da EBSERH, Pernambuco aí que vai ter, pode cobrar esse tipo de assunto, tá? Que é frações. Que é justamente se a gente avançar isso daqui, a gente consegue também ver questões resolvidas mais para frente, tá? E aí, como eu consegui finalmente um tablet, agora dá para a gente gravar as questões já resolvidas, vai ficar bem melhor a forma agora de fazer os vídeos, tá? Bom, vamos lá. Então, a fração, né? A fração, cara, o que é uma fração de fato? A fração, ela é um tipo de classificação, tá? Então, a gente começou lá, no primeiro vídeo da área de matemática básica, a gente viu lá que tinha quem? Os números naturais. Quem é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito. Depois, nós tínhamos os inteiros, tá? Os inteiros, ele vai ser tanto a parte positiva quanto a negativa. Então, além de ter os naturais dentro dele, também tem quem? Os negativos. E depois a gente parou aqui, ó. Paramos aqui. Por quê? Porque isso aqui são os racionais, tá? O que são os racionais? Racionais é justamente isso daqui. São números que a gente consegue transformar em fração, tá? Por exemplo, o 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número racional, tá? 1 sobre 2. O 2, sozinho assim, é racional? É, por quê? Porque eu posso colocar um aqui embaixo, tá? Quando o número não tem nada na parte de baixo, tem na verdade um, tá? Dízimas periódicas também entra, né? 0,33333 infinitamente. Isso aqui é 3 sobre 9, tá? Eu vou falar sobre isso daqui mais para frente. Acho que talvez na próxima aula a gente vai falar sobre dízimas periódicas, tá? E por aí vai, tá? E quais vão ser os números irracionais, né? Esses aqui são os racionais, e irracionais vai ser o π, vai ser o φ, que é o número de ouro, né? O número de Euler, tá? Então todos esses números são irracionais, nós não conseguimos transformar em fração, tá? Pronto. Então, essa aqui é a representação, tá? Temos um número A sobre o número B, tá? Lembre-se, a fração, né? A fração, ela nada mais, nada menos é que uma divisão, tá? Ou seja, se você tiver 1/2, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido para 2, tá? Então, isso daqui é necessariamente uma fração. Desculpa, é uma divisão, tá? A sobre B é como se tivesse o A dividido pelo B, tá? O cara de cima é o numerador, de baixo é o denominador, tá? Essa linguajar assim meio difícil cair em concurso público, se cair vai ser com um concurso assim de prefeitura e tal, mas muito difícil cair essas nomenclaturas, tá? Outro detalhe, tá? Que a gente até faz, né? Quando tem, por exemplo, no P sobre Q, né? Aí fala que P e Q são pertencentes aos reais, tal que o Q é diferente de zero, tá? Isso aqui tem uma forma que a gente usa. O que acontece? Esse número aqui, né, o denominador, ele sempre tem que ser diferente do zero. Se tiver um zero na parte de baixo, vai dar algum tipo de merda diferente. Por quê? Eu coloquei até aqui essa observação, tá? Se você tiver um número dividido por zero, qualquer, isso aqui a gente chama de solução impossível, tá? Solução impossível. Por quê? Porque você não tem nenhum. Qual é o número multiplicado por zero que vai dar? Não tem. Zero vezes um dá. Quem é, primeiramente? Coloca um número qualquer, vamos botar 10. Qual é o número multiplicado por zero que vai dar 10? Nenhum. Tá? Então, isso é que a gente chama de solução impossível. Tá? E esse aqui, quando é zero por zero? Zero sobre zero, a gente chama de indeterminado. Tá? A gente chama de indeterminado. Por quê? Porque qualquer número que você multiplicar por zero vai dar zero. 1 vezes zero, zero. Então já bateu aqui. 2 vezes zero, zero. Também deu aqui. Ou seja, qualquer número seria, vamos dizer assim, a resposta. Né? Então, no caso, como tem várias respostas, não tem como falar qual é a certa. Entendeu? Tem até um experimento bem legal aí de que fizeram, que eu vi recentemente, de pegar uma calculadora antiga e botaram ela para dividir por zero. Cara, ficava infinitamente dando diversas soluções possíveis. Por quê? Porque
podia dar de 0 a 1 milhão ao infinito. Então, de fato, é uma coisa que vai ficar, assim, pode ter inúmeras soluções, tá? E isso daqui, cara, é um problema que a gente leva lá para a área de limite, tá? Porque quando a gente vai trabalhar com limites, os limites eles vão ter essa característica, tá? No caso, a gente vai olhar proximidades perto disso daqui. E a gente vai ver que isso daqui perto, né, nas proximidades, vai explodir para o infinito, tá? Mas enfim, vamos lá. Então a gente tem alguns tipos de fração, tá? Tem a fração própria, também outra bobeirinha também que cai. Pode cair, não sei. Mas também está aí para vocês saberem, tá? Fração própria, né? É quando o numerador ele é menor, tá? Menor. A boca é sempre virada para o maior, ou seja, o denominador é maior que o numerador. Ou o numerador é menor que o denominador, tá? Se o de cima for menor que o de baixo, então é a fração própria, tá? Fração imprópria. O numerador ele é maior que o denominador, tá? Aqui no caso é o inverso, né? Eu nem coloquei o exemplo aqui. Mas você poderia botar, por exemplo, 10/5, tá? 10/5 seria o exemplo aqui desse caso, tá? Que é a fração imprópria. Então, o de cima é maior que o de baixo, fração imprópria. Fração aparente, tá? A fração aparente é quando o numerador ele é um múltiplo do denominador, ou seja, esses caras aqui, eles podem ser divididos, tá? Ou seja, esse cara pode ser dividido por esse daqui, certo? É diferente já desse, que esse daqui não pode ser dividido. Se você dividir esses dois aqui, vai dar um número quebrado. Esse aqui não, esse aqui vai dar um número inteiro, certo? Então você pode dividir, tá? Então, e isso aqui vai virar no fato o número inteiro, né? Que é o 5, tá? Número misto, deixa eu apagar esse negocinho aqui, né? Que eu botei. Número misto. O que é um número misto? Como eu estava falando, é um número que está misturado, tá? Ou seja, vai misturar a fração com o número inteiro, certo? E como é que a gente resolve isso daqui? Essa parte aqui eu vou até colocar uma parte de operação, mas já que está aí, vamos logo tratar essa parte, tá? Vamos pegar aqui, ó, 1/3, botar na parte de baixo para ter mais espaço, mais 2, tá? Quando a gente tem esse cara aqui, a gente vai ver lá em MMC, desculpa, lá na parte de operação, que tem a soma, a divisão e a soma e a subtração, que esse cara aqui, a gente vai fazer um MMC, ou seja, vai colocar um 1 aqui na parte de baixo, faz um MMC de 3 em 1, vai dar 3, tá? Mas nesse caso aqui, para a gente ser mais rápido, tá? O que a gente faz? A gente pega o denominador, tá? Pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e aqui em cima você soma ou subtrai, tá? Como é que eu vou saber se é soma ou subtração? Bom, é só você olhar aqui. Se tem a soma, vai somar. Se tem subtração, vai diminuir. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, isso aqui vai ficar 7/3, tá? Não esqueça de colocar o número de baixo, tá? Se você colocar só 7, vai estar errado, tá? Então, vamos lá de novo. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, 7/3. E se fosse subtração, né? Vou colocar aqui um outro exemplo. Ou subtração, é a mesma coisa, tá? Ixi, eu vou fazer subtração e botei soma. Se for subtração, como é que faz? Simples. Mesmo esquema. Pega o 5, multiplica pelo número inteiro e agora você vai subtrair, tá? 5 vezes 3, 15. 15 menos 2, 13, tá? Então vai ficar 13 sobre quem? O 5, tá? 5 vezes 3, 15. 15 tira 2, 13, tá? 15 sobre 5. 13 sobre 5. Eu hoje estou aéreo, mas vai dar certo, tá? Então esse daí é o que a gente chama de número misto, tá? Funciona tanto para soma quanto para subtração, tá? Às vezes pode aparecer também um número assim, ó, bem coladinho, tá? Quando tiver assim bem coladinho, na verdade é a representação uniforme, né, do número misto. Ele quer dizer isso daqui, tá? É esse daqui. Quando aparecer assim bem coladinho, é o número misto também, tá? Só uma forma diferente de aparecer aí nos livros, tá? Isso aqui aparece mais nos livros didáticos do quinto ano.
Na prática mesmo, a gente vê assim porque pode gerar uma dupla interpretação. Pode parecer que você está multiplicando, entendeu? Então, a gente evita de colocar assim, tá? Assim geralmente aparece para os livros do ensino fundamental, né? E por aí vai, certo? Deixa eu ver se está gravando aqui. Ah, tá gravando. Simplificação, tá? O que é a simplificação? A simplificação é justamente o quê? É a gente diminuir, tá? Mas toma cuidado, a gente não vai diminuir o valor, mas sim o tamanho disso daqui. Ou seja, esse cara aqui vai ficar um pouco menor. Você acha legal dividir 24 por 27? Não é muito bom. Então a gente pode fazer o quê? Usar um artifício para poder diminuir isso daqui, tá? Diminuir esse cara. E como é que a gente faz isso? É simples, né? É o que a gente chama lá no raciocínio lógico, princípio da equivalência. O que você faz na parte de cima, você também faz na parte de baixo. Então, tem algum número que eu posso dividir em cima e embaixo os dois ao mesmo tempo por um número só? Reformulando a pergunta, tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Tem, tá? É o quem? É o 3, tá? É o 3. Depois eu vou falar numa aula aí sobre os requisitos de divisibilidade, tá? Para você saber se o número é divisível por 3, é só você somar os algarismos. 4 mais 2, 6. Então, 6 é divisível por 3, né? 6 não é divisível por 3. Corte seco aí, desculpa porque deu um probleminhas técnicos, tá? Mas voltando aí. Então, na simplificação, como eu falei, eu vou pegar o número que eu vou dividir em cima e embaixo para poder diminuir o tamanho desse valor, né? O tamanho desse valor é foda. O tamanho dessa fração, tá? Então, qual o número que eu vou usar para dividir em cima e embaixo? Como eu falei, é o 3, tá? Então, o 3 é o número que eu vou dividir em cima e embaixo, tá? Aí, como eu estava falando, 24, qual é o número que... Como é que a gente faz para saber se o número é divisível por 3 ou não? Você pega esse número aqui, o 24, e soma os algarismos. 4 mais 2, 6. O 6 é divisível por 3? É. Então, todo número é divisível por 3. O 27, soma os dois. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? É. Tá? Então, todo o 27 em si é divisível por 3. Tá? 24 dividido por 3, oxe, dá 8. Tá? E 27 dividido para 3 dá 9. Certo? E aí, esse aqui é um detalhe também bem importante que pode aparecer em prova, tá? Tem algum número que eu possa ainda dividir? Tem como simplificar 8 por 9? Não, tá? Não tem nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo que vai dividir os dois. Tá? Você pode pegar o 2, o 3, o 4, pode tentar aí que não vai conseguir, tá? E quando isso acontece, a gente chega na chamada forma irredutível, tá? Irredutível. Por quê? Porque não tem mais para onde ela ir, tá? E um outro detalhe também é que elas são frações, frações equivalentes, tá? Por quê? Porque elas vão chegar ao mesmo valor. Você pode testar aí, tá? Você pode pegar o 27, o 24 dividir para 27, pegar o 8 e dividir para 9. Vai dar o mesmo valor, tá? Então, a gente chama elas de frações equivalentes, certo? E o último detalhe, eu já falei isso aí no Shorts, né, que é o vídeo curto lá do YouTube, mas não falei aqui, né, vou deixar aqui justamente já formalizado, tá? Lembrando, né, que eu coloquei isso aqui no início da aula, tá? Tira o print aí se você quiser. Quase cair agora. E vamos rapidinho aqui, ó. Botar só mais um negocinho que eu falei já no Shorts, mas era bom a gente também falar aqui para deixar formalizado, tá? Que é o que eu gosto de chamar de identificação de fração. Tá? Identificação de fração. Como assim eu gosto de chamar esse nome? Porque assim, você vai identificar, vai pegar várias frações e saber qual é a maior. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que eu usei, por exemplo, 1/3. Vamos pegar aqui, ó, exemplo. Quem é maior? 1/3 ou 1/2? E aí? Aí você vai se perguntar qual lógico que eu vou usar. Ah, o G3, o de baixo é maior que o daqui e tal. Então quer dizer que ele é maior. Toma cuidado, tá? Com esse raciocínio. Nessa daqui até podia ser que dá certo, tá?
Pode ser, né? Não sei, vamos dar uma olhada juntos, tá? Mas vamos cuidar com essa forma aqui, por quê? Porque a gente pode acabar descobrindo que esse aqui pode ser maior do que esse daqui, tá? Então, cuidado com a lógica que você vai usar. Lembre-se, a fração é o quê? Divisão. Ou seja, esse número está sendo dividido por esse está sendo dividido para esse. Então, você faz aqui, ó, faz a divisão. 1 dividido para 3 e 1 dividido para 2, tá? E aí, como é que eu faço para dividir um número que é menor que o divisor? Pega esse daqui, bota um zero embaixo, tá? Se eu colocar um zero aqui, eu tenho que colocar um zero vírgula aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Qual número multiplicado por 3 que chega perto de 3? Qual número multiplicado por 3 chega perto de 10? Bom, é o próprio 3, tá? 3 vezes 3, 9. Para 10, falta 1, certo? Isso aqui vai dar uma dízima periódica. Você vai colocar outro zero aqui e vai ver que vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar se repetindo aí infinitamente. 0,3333 infinitamente. Tá? Deixa eu botar só uma barra para dividir. Certo? Pronto, vai dar aproximadamente 0,33. E 1 sobre 2. Aí, mesma coisa. Vou botar um zero aqui. E aqui embaixo eu boto um zero, vírgula. Qual o número multiplicado por 2 que chega, que dá 10 no caso, né? É 5 vezes 2, né? 5 vezes 2, 10. Para 10 falta nada. E aí o que acontece? Você pode esquecer esse 3 aqui, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil. Mas quem é maior? 0,5 ou 0,3? 0,5, tá vendo? Daria problema? Então, na verdade, o 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 3. Tá vendo que você, dependendo da lógica que você for usar, pode acabar quebrando o seu argumento, tá? Então toma cuidado com isso daí. Lembre-se, quando você for querer saber qual das frações são maiores, você pega elas e divide, certo? É justamente você já vai ter a noção de qual é que está, vamos dizer assim, que está na frente, vamos dizer assim, na reta numérica, tá? Então, você vai transformar, vai tirar ela da forma fracionária e transformar na forma decimal, tá? Bem importante. Se você quiser anotar aí, ó, essa aqui é a chamada forma decimal, tá? Quando tem vírgula, é a chamada forma decimal. Quando tá assim, forma fracionária. E quando tá o número normal, é a forma inteira, tá? Bom, mas é isso daí, tá? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre dízima periódica, tá? Que é um assunto também que pode cair na sua prova, e a forma de como resolver, tá? E na outra a gente vai falar sobre operações com frações, tá? Valeu e até a próxima.